Bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Venho lembrar os irmãos que Jesus Cristo, ele é a serpente. E a serpente é o número 9. Agora eu vou ler com os irmãos no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. 9 é Cristo falando, ó. Livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Jesus está falando, e ele diz assim, ó: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Então aqui Jesus está dizendo que Satanás agora é um dragão, ou seja, ele é um destruidor, e Jesus fala que ele é a antiga serpente. Aqui Jesus está dizendo que Satanás, antigamente, ele era uma serpente. Por quê? A serpente é o número 9 no hebraico, que significa sabedoria e conhecimento. Satanás, quando ele obedecia a Deus, ele era sábio. Quando ele deixou de obedecer a Deus e se rebelou contra Deus, o Espírito Santo de sabedoria saiu dele. Então ele não é mais sábio, porque ele rejeitou a fonte da vida. E uma pessoa que rejeita a fonte da vida, ele não é sábio. Então Satanás não é mais sábio. Portanto, ele não é serpente, que a serpente significa sabedoria. E Jesus, ele é a serpente, ele é o número 9. O número 9 é a serpente, a sabedoria. O número 9 no hebraico é a serpente, a sabedoria. E o que é o número 9 dentro da Bíblia? Quando você lê Apocalipse capítulo 5, Apocalipse capítulo 4, versículo 5, lá fala dos 7 Espíritos de Deus. Quando você lê o livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 23, lá Deus revela o seu corpo espiritual para Moisés. Livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 23, lá Deus revela o seu corpo espiritual para Moisés. Então você pega os 7 espíritos com o corpo de Deus, com o corpo espiritual de Deus, dá 8. Quando Jesus nasceu num corpo de carne, deu 9. Por isso que Jesus, ele é o número 9, ele é a serpente. Ou seja, Jesus, Deus Pai e Jesus Cristo, eles são a serpente. Eles são a sabedoria verdadeira. Satanás foi sábio no passado. Quando ele abandonou a Deus, ele deixou de ser sábio, porque o Espírito Santo se retirou dele. Entendeu? E além do mais, ele perdeu o direito à vida eterna. Então ele não é sábio. Agora, quando você lê aqui, ó, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14, Jesus diz assim, ó: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Entendeu? Então Jesus, irmão, Jesus e Deus, eles são a serpente, eles são a sabedoria. Você pode ver que quando Deus se manifestou no Egito, no livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 9, Deus se manifesta no Egito para salvar o povo. E o primeiro milagre que ele fez, ele transformou a vara de Arão em serpente. Ali ele já estava dando sinal que ele que é a serpente, ele que é a sabedoria verdadeira. E agora, ó, portanto, Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Jesus e Deus, eles são os 10 mandamentos. Quando você lê os 10 mandamentos, o mandamento do sábado, que é o 7º dia, representa os 7 espíritos, e os outros 9 mandamentos, a serpente. Os 7 espíritos é o cordeiro, e os 9 mandamentos é a serpente. Juntando os dois dá 16, que forma o leão da tribo de Judá. E olha o que diz aqui no livro de Atos de Apóstolos, capítulo 23, ó. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Vigiai e orar, irmão. Aqui está falando de Jesus, né?